Olá, pessoinhas! Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Maísa de Ciências e hoje a gente vai para a nossa aula número 48. É novamente uma retomada de conteúdos, só que agora sobre todas aquelas doenças que nós falamos ao longo dos reinos de seres vivos e quando nós falamos dos vírus. Então, nós vamos rever as viroses, que são doenças causadas pelos vírus. Nós vamos ver as bacterioses, que são doenças causadas por bactérias, as protozooses, que são as doenças causadas por protozoários, e as últimas doenças que nós vimos, que foram as micoses, doenças causadas por fungos. Só que hoje, pessoal, nós vamos fazer essa retomada de conteúdo com uma visão diferente. Nós vamos pegar os principais meios de transmissão das doenças e vamos falar quais são as doenças que têm aquele tipo de transmissão. Por quê? Porque o mais importante para nós é tomar ciência, conhecer essa doença, saber como que a gente pega ela, para quê? Para que a gente possa tomar os devidos cuidados ao longo da nossa vida para evitar a contaminação e evitar de pegar essas doenças. Então, pessoal, nós vamos começar por aquela que é um dos meios de transmissão mais comuns, que é água e alimentos contaminados com seres vivos parasitas. Dentre os grupos de doenças que nós vimos, doenças transmitidas por vírus, bactérias e protozoários podem ser transmitidas quando a água está contaminada ou ainda alimentos contaminados. Viroses, as principais são a poliomielite ou paralisia infantil, o rotavírus e alguns tipos de hepatites. Vocês lembram da poliomielite, que é a paralisia infantil que ataca os nervos, que já foi erradicada no Brasil por conta da vacinação do Zé Gotinha? Então, tem vacina. Para o rotavírus, que é aquela infecção estomacal, diarreia, vômito, também tem vacina. E para a hepatite, que é a inflamação no fígado, doenças muito sérias são as hepatites, também tem vacina. Já para as doenças bacterianas causadas por água e alimento contaminado, nós temos a cólera e a leptospirose. A cólera tem vacina principalmente em regiões da África, onde essa doença ela é realmente endêmica. E a leptospirose, que é aquela doença da urina do rato, lembra, pessoal? Que acaba tendo uma região de enchente, aquela água de esgoto se mistura com a outra água pluvial da chuva e acaba contaminando os ambientes. Essa doença não tem vacina, então a gente tem que tomar muito cuidado com ela. E as doenças dos protozoários são a giardíase, a amebíase e a toxoplasmose. A amebíase e a giardíase eram aquelas doenças que causavam infecções no estômago, no intestino principalmente, diarreia, mal-estar e vômito. Já a toxoplasmose é aquela doença que tem o hospedeiro definitivo, o gato. Então tem que tomar cuidado com os animais domésticos, quando a gente tem contato com as suas fezes ou com o animalzinho dentro de casa. Para nenhuma doença causada por protozoário, pessoal, existe vacina. Então a gente tem que tomar bastante cuidado com essas doenças causadas por protozoários, porque não existe vacina para elas. Agora vamos recordar e vamos fixar no caderninho de vocês quais são os principais meios de prevenção contra doenças transmitidas pela água e alimentos contaminados. Nós já sabemos como é transmitida. Agora eu quero que você faça uma lista no seu caderno com os meios de prevenção. Quais são as nossas atitudes dentro de casa, no nosso dia a dia, para não pegar essas doenças.
Então, pessoal, vocês já estão careca de saber, né? Beber sempre água fervida e filtrada, de preferência água tratada, que você receba através de encanamentos. Lava muito bem os alimentos, principalmente aqueles alimentos crus, frutas, verduras, legumes. Cozinhar bem os alimentos, principalmente a carne, evitar comer carne crua e mal passada, pessoal. Evitar o contato com água de enchente também, porque aquela água pode estar contaminada e pode acabar te causando doença. E cobrar das autoridades, né, pessoal, o saneamento básico, que é você receber na tua casa uma água tratada de qualidade e você ter na sua casa a coleta do esgoto e a coleta do lixo. Esse esgoto ele vai ser coletado e ele vai lá para uma estação de tratamento, aonde ele vai ser tratado para ser devolvido à natureza. Então, esses são os principais meios de prevenção contra doenças causadas pela água e alimentos contaminados. Agora vamos falar de um talvez mais importante meio de transmissão de doenças, que é a saliva. O contato com as secreções das vias aéreas de uma pessoa que esteja contaminado transmite, pessoal. Eu até ia contar, mas na hora eu não contei. Olha quantas doenças causadas por vírus e quantas doenças causadas por bactérias. Dá mais de 10 doenças que são transmitidas, pessoal, por secreções das vias aéreas. Microgotículas de saliva contaminada que acabam saindo da nossa boca ao falar, ao tossir e ao espirrar. Poliomielite, cachumba, rubéola, sarampo, varicela, rotavírus, gripes, todas as variedades, e o coronavírus, nosso inimigo público número 1. Bactérias, meningite, tuberculose, pneumonia, coqueluche, difteria, hanseníase. De todas essas doenças, pessoal, coronavírus e hanseníase não tem vacina. Todas as outras têm vacina. Se tem vacina, como que as pessoas ainda ficam doentes até hoje? Tem que manter, pessoal, a carteirinha de vacinação em dia. Porque quando você toma vacina, você está prevenindo essas doenças que são transmitidas todo momento. O ar, o ambiente está cheio, pessoal, desses micro-organismos. Por que a gente não fica doente? Porque a gente está vacinado, porque a gente tem anticorpos contra esses micro-organismos. Infelizmente, o novo coronavírus, nós ainda não conseguimos uma vacina. Porém, estava eu ontem conversando com um amigo conhecido e ele me contou que lá na Europa a gente já tem alguns testes de vacinas de coronavírus que estão sendo muito bem sucedidos e realmente as pessoas estão desenvolvendo anticorpos contra o coronavírus. E provavelmente essas vacinas vão ser aprovadas até o final do ano e nós teremos no ano que vem, provavelmente, uma vacina para que nós possamos sair desta pandemia da melhor maneira possível e imunizar as pessoas contra este vírus que mudou completamente, né, pessoal, a cara do nosso modo de viver. Fez com que eu tenha que estar aqui dando aula para vocês, com que vocês estejam aí na casa de vocês, do outro lado da telinha. Então, vamos refletir um pouco sobre a quantidade de seres vivos parasitas que são transmitidos por alguns hábitos que a gente tem que esquecer. Vamos novamente responder no caderno a mesma pergunta que a gente já fez lá atrás. Quais são os principais meios de prevenção contra doenças transmitidas por secreções das vias aéreas? Agora eu quero que você pegue o teu caderno e você capriche, porque eu tenho certeza que você vai falar um monte de coisas importantes.
pessoal, hábitos que nós estamos tendo que desenvolver ao longo desses dias de quarentena, de pandemia, mas que eu tenho certeza que pela quantidade de doenças que vocês viram que têm o mesmo meio de transmissão do coronavírus, são atitudes que vão perdurar pelo resto da nossa vida, que já deveriam fazer parte do nosso dia a dia, né, pessoal? Mas às vezes a gente deslizava um pouco, só que a partir desse trauma que a gente está vivendo, dessa pandemia, eu tenho certeza que essas medidas vão ser levadas para sempre. Sempre cobrir o rosto ao tossir e espirrar. Nunca com as mãos, sempre com o cotovelo, pessoal, para você não estar contaminando a tua mão e contaminando tudo o que você pegar em seguida. Manter os ambientes arejados, janelas e portas abertas, cortinas abertas, principalmente em ambiente de sala de aula. Canso de chegar na sala de aula. Primeira coisa que eu falo, pessoinhas, abram as janelas e as cortinas, porque o professor que acabou de sair está com tudo fechado. Não pode. 30 pessoas, 40 pessoas no mesmo ambiente. Pensa a quantidade de doenças que estão circulando ali. Tem que manter os ambientes arejados. A higiene das mãos, né, pessoal? Lavar sempre as mãos com água e sabão. Lavar bonitinho, palma da mão, costas da mão, dedinhos, unha, né? Se não tiver água e sabão, usar o álcool, que também faz a asepsia necessária. O distanciamento social, pessoal, as pessoas têm que ter uma área ao redor delas, que é delas. Você não pode chegar numa fila e encostar na pessoa da frente. Isso não é uma questão de saúde pública, pessoal, isso é uma questão de educação. Você nunca fica amontoado. E a gente está aprendendo isso nas duras penas. O brasileiro é muito amoroso, então ele gosta de ficar grudado, mas não pode, pessoal. Tem que ter um distanciamento social e você vai ter que levar isso para o resto da sua vida. Não vai mais dar para as pessoas ficarem agrupadas e aglomeradas e se batendo umas nas outras, não. Tem que existir um distanciamento, pessoal. Agora, a gente tem duas medidas drásticas, que é usar máscara para cobrir o rosto, para que a gente não acabe não se contaminando, e o isolamento social total, né? Não podemos sair de casa, a não ser que seja para algo extremamente necessário. Claro que essas últimas duas medidas são agora. A gente, se Deus quiser, em poucos meses vai acabar com isso e vai poder voltar à nossa vida. Mas é uma vida que a gente incorporou alguns hábitos importantíssimos, né, pessoal? Para prevenir uma série de doenças. Bom, vamos falar agora das doenças transmitidas pelo contato sexual, que são as infecções sexualmente transmissíveis, as ISTs. Existem aquelas transmitidas causadas por vírus, que é o HPV, a herpes, a AIDS e a zika. HPV tem vacina, a herpes labial ou genital, a AIDS e a zika não tem vacina. Doenças bacterianas, nós temos duas, a gonorreia e a sífilis, também não tem vacina. Aqui a gente precisa se preocupar com uma prevenção que ainda não é da nossa idade, né, pessoal? Por quê? Para prevenir doenças sexualmente transmissíveis, correto é o uso do preservativo durante a relação sexual. Como somos ainda crianças, a nossa prevenção aqui é evitar, né, pessoal, o compartilhamento de roupas íntimas, toalhas de banho, evitar encostar em banheiros públicos, em locais que possam estar muito sujos, porque pode sim acabar tendo uma secreção ali contaminada, enfim, evitar ao máximo ter o contato com esse tipo de coisa. Ou seja, né, pessoal, ter higiene, principalmente fora de casa. Muito bom. Doenças transmitidas pelo sangue contaminado. E aí a gente tem aquelas que são transmitidas pelo contato com objetos que estejam sujos com o sangue, que está contaminado, ou transfusões sanguíneas. Por vírus nós temos as hepatites e a AIDS, por protozoários a doença de Chagas e a toxoplasmose, que são comumente transmitidas por transfusão de sangue. Hoje em dia é bem mais raro de acontecer, pessoal, porque sempre que um doador vai para um banco de sangue e doa seu sangue, esse sangue é extremamente testado, ele passa por vários testes antes de ser utilizado numa pessoa. Mas ainda acontecem casos que são de transmissão por transfusão de sangue.
Mas o que a gente tem que se preocupar aqui é a AIDS e a hepatite, porque podem ser transmitidas por objetos que estejam contaminados com o sangue de uma pessoa doente. Por exemplo, você vai lá no dentista, você vai no posto de saúde tomar uma vacina. Você não pode usar uma seringa que está sendo reutilizada. A pessoa do posto, ela tem que abrir uma seringa na tua frente e ela tem que estar nova, sem uso. Por quê? Porque não se reutiliza alguns materiais. Outros, no dentista, ele tem que colocar lá dentro de uma máquina chamada autoclave para esterilizar. Vai aquecer aquilo a temperatura altíssima e vai eliminar qualquer organismo que esteja ali contaminado de um paciente anterior, né, pessoal? Então, a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado com essas doenças nos nossos hábitos. E a dica para as meninas aí é ter o seu próprio equipamento de cutícula, né? Porque a cutícula, quando você faz as suas unhas, você pode machucar e pode sangrar. Então, você tem que usar o seu próprio alicate, para não ter perigo de usar um alicate que esteja contaminado. Dicas femininas agora, né, pessoal? Muito bem. Vamos a um quiz, então, da nossa aula. Sobre as doenças que são transmitidas pelo sangue contaminado, é correto afirmar que o contato com o sangue de uma pessoa obrigatoriamente transmite uma doença. Letra B. O sangue contaminado com o vírus não transmite doenças. Letra C. A transfusão de sangue é o principal meio de transmissão de doenças pelo sangue. Ou letra D. O compartilhamento de objetos com sangue contaminado transmite doenças. Fácil essa, pessoal.
Resposta correta, letra D. O compartilhamento de objetos com sangue contaminado é o principal meio de transmissão de doenças causadas transmitidas pelo sangue. Muito bem. Agora vamos falar de algumas doenças que também fazem parte do nosso dia a dia, infelizmente, né, pessoal? Que são aquelas doenças transmitidas pela picada de insetos ou ainda pela saliva de organismos ou fezes de animais. Então, se nós pensarmos nas doenças virais causadas por insetos, nós temos a febre amarela, a dengue, a zika e a chikungunya. Elas são não causadas, pessoal, transmitidas por mosquito, principalmente o coitado do Aedes aegypti. Ele é o Uber do vírus que causa essas doenças. Então, nós temos vacina para a febre amarela e para a dengue, mas não temos vacina ainda para a zika e para a chikungunya, por exemplo. Já as doenças causadas por protozoários pela picada de inseto, nós temos lá malária, leishmaniose e doença de Chagas. Então, vamos fazer algumas observações aqui. A raiva, pessoal, ela é uma doença viral causada pela mordida de, normalmente, cachorro ou gato. O animal está contaminado, o vírus ataca o sistema nervoso, ele vai lá e morde as pessoas e acaba transmitindo a raiva. É uma doença séria, mas tem vacina. A febre amarela e a dengue são doenças que levam à morte e que a febre amarela, ela voltou a ocorrer no nosso país, o caso de febre amarela silvestre, pessoal, pela picada de mosquitos que picam animais contaminados na floresta e acabam acidentalmente picando pessoas que estão naquele ambiente de florestas, naquele ambiente de bosque, de parque. E aí acabam ficando doentes. O estado do Paraná registrou muitos casos de febre amarela nos últimos meses. A dengue, infelizmente, é uma doença, pessoal, que afeta mais de 200 mil paranaenses. Hoje, atualmente, mais de 200 mil pessoas têm dengue no nosso estado, principalmente nas regiões norte e noroeste, principalmente as regiões de Londrina, Maringá, Foz do Iguaçu. A dengue hoje é, sim, pessoal, considerada uma epidemia no nosso estado. Então, além da pandemia de coronavírus, a gente ainda tem que se preocupar com uma epidemia de dengue. Ela é um pouco mais localizada, por isso é chamado de epidemia, mas é uma doença gravíssima. 3 tipos de dengue ocorrem no nosso estado e levam à morte, podem levar à morte. Dos 399 municípios do nosso estado, pessoal, mais de 300 têm hoje casos confirmados de dengue. Então, a gente tem que se preocupar. A zika e a chikungunya são doenças que ocorrem mais no norte do nosso país. A malária e a leishmaniose são doenças causadas por protozoários, a gente tem que ficar atenta com elas também, mas são regiões que ocorrem mais no norte do nosso país também. E a doença de Chagas, que é causada pelas fezes do inseto chamado barbeiro. Quando ele pica a pessoa, ele evacua e ele coça assim com as suas patinhas e acaba contaminando aquela feridinha com as suas fezes. E as suas fezes contêm o protozoário Trypanosoma cruzi, que causa a doença de Chagas. É uma doença importante porque o protozoário pode se instalar no coração e causar morte e problemas cardíacos sérios na pessoa contaminada. Então, todas essas doenças têm como transmissores animais que estão em contato com o nosso dia a dia. Por isso a gente tem que pensar, pessoal, olha lá, quais são as principais medidas de combate a doenças transmitidas por insetos? Você também está craque nisso aí, mas capricha no seu caderno, numa respostinha bem completa.
combater o inseto que transmite aquela doença, né, pessoal? Como é que a gente combate esse inseto? A gente usa repelente, usa inseticida, a gente põe telas nas janelas, mosquiteiro ao redor da cama, principalmente naquelas regiões mais afetadas, é muito comum no interior, né? Eliminar os focos de água parada, porque uma grande quantidade de mosquitos acaba colocando seus ovinhos e as suas larvas têm uma fase de vida inicial na água. Então, evitar locais que consigam manter essa água parada. Lembra que vocês fizeram a tarefinha de vistoriar a casa de vocês? O pratinho de planta, o potinho do animal, a calha da casa, então. E manter sempre a casa limpa e arejada. Por causa do barbeiro, né, pessoal? Aquele insetinho que transmite a doença de Chagas, ele gosta de viver em frestas de madeira. Então, tem que limpar sempre embaixo da cama no estrado de madeira, limpar sempre bem embaixo do sofá. Manter essa rotina para quê? Para que você consiga se prevenir de pegar essas doenças, porque muitas não têm vacina. Então, o teu único meio de prevenção é se cuidar. E esses são os meios principais de combate, então, às doenças causadas principalmente por insetos. E por último, pessoal, aquelas doenças que são transmitidas pelo contato com a lesão. Se você encostar na lesão, no ferimento da outra pessoa, você acaba se contaminando. As principais virais são a herpes e a varicela. A herpes que causa lá aquelas feridinhas na boca ou na região genital. Se você, por exemplo, beijar uma pessoa que tem a herpes, você acaba se contaminando. Não tem vacina. Já para a varicela, que é também um tipo de vírus chamado herpes zoster, essa já tem vacina, pessoal. Tem que manter o calendário de vacinação em dia. Mas você pode se contaminar quando você encosta nas feridinhas. A varicela, pessoal, ela levanta umas bolinhas, assim, umas bolinhas cheias de aguinha dentro. Se você estoura aquela bolha cheia de água, esse líquido acaba transmitindo o vírus. Então, você não pode encostar numa pessoa contaminada. Tem que ter um certo isolamento. E todas as doenças causadas por fungos, que são as micoses. As últimas doenças que a gente viu das nossas aulas. A micose de praia, impingem, frieira, micose de unha e a candidíase, que é aquele fungo chato que fica na região da vagina, do pênis, né? Causa coceira, ardência. E aí, olha a importância, né, pessoal, de você não compartilhar objetos, principalmente pessoais, maquiagem, calcinha, cueca, toalha de banho. No caso dos fungos, você evitar ficar com o teu corpo sempre úmido, suado, com aquela roupa molhada. Por quê? Porque o fungo só está esperando uma oportunidade para se espalhar pelo seu corpício saboroso. Então, tem que tomar cuidado com essas doenças e principalmente com o compartilhamento de objetos que possam acabar transmitindo essa doença de uma pessoa para outra. Mais uma vez aquela questãozinha então, pessoal, como podemos prevenir as micoses? Para você ter certeza que você gravou.
prevenção das micoses, pessoal. Evitar tocar na lesão de uma pessoa contaminada, claro. Não compartilhar os objetos íntimos. Manter o corpo sempre sequinho e arejado. Evitar aquela calça muito justa. Evitar aquela calcinha, aquela cueca de tecido sintético. Sempre optar por um tecido de algodão que permite o teu corpo respirar um pouquinho. Ter uma boa alimentação, lembra que a gente comentou? Se o teu sistema imunológico baixa um pouquinho, se alimenta mal, esses fungos acabam aproveitando esse ambiente e se proliferando, então tem que tomar cuidado com isso. Muito bem. E vamos relembrar um pouquinho, pessoal, do principal meio de prevenção contra todas essas doenças, que é a vacinação. As vacinas, pessoal, são substâncias biológicas introduzidas no nosso corpo para estimular o sistema imunológico a produzir anticorpos contra uma determinada doença, contra um determinado ser vivo parasita. As vacinas, pessoal, são substâncias biológicas porque são produzidas a partir do próprio organismo parasita, do próprio vírus ou bactéria. São introduzidas e fazem com que o nosso organismo produza anticorpos, que estão prontos para identificar aquele parasita e eliminá-lo do nosso organismo. Além disso, a vacina produz células de memória, que guardam a informação daquele parasita. E se em algum momento da sua vida você voltar a entrar em contato com ele, rapidamente o teu sistema imunológico vai entrar em ação e vai acabar com aquele parasita, vai matar, vai eliminar aquele micro-organismo. Você não vai nem chegar a desenvolver a doença. Por isso as vacinas são tão importantes. Existem um calendário nacional de vacinação. Até 9 anos de idade a gente tem que tomar cerca de 15 vacinas, algumas contra vírus, outras contra bactérias. Mas a gente tem um calendário de vacinação de adolescentes, adultos e também idosos. Vai aí na sua casa novamente, conversa com todo mundo, vê se as carteirinhas de vacinação estão em dia. Ontem, pessoal, eu assisti uma reportagem que diz assim: durante a pandemia, 23% das crianças brasileiras deixaram de receber vacinas importantes do calendário nacional de vacinação. 1/4 das nossas crianças, pessoal, no Brasil, durante a pandemia, não foram vacinadas. Pessoal, não adianta nada não morrer de coronavírus e morrer de outra doença. Tem que tomar vacina, pessoal. Tem que manter a carteirinha de vacinação em dia. Vou contar para vocês. Minha mãe saiu de casa, desde março, minha mãe saiu de casa 2 vezes. A primeira vez foi para tomar a vacina da gripe. A segunda vez foi para ir na missa, né? Coitadinha que ela precisava comungar. Mas a primeira vez foi para tomar a vacina da gripe, porque é muito importante. Ela saiu só essas 2 vezes. Tem que manter as vacinas em dias. Não pode deixar passar, pessoal. Como eu falei, não vai morrer de uma coisa, mas vai morrer da outra. É importante. Não deixe isso de lado. Vamos então para o nosso último quiz da aula de hoje. Qual a diferença entre uma vacina e um antibiótico, pessoal? Será que a letra A, uma vacina previne uma doença, já o antibiótico age ajudando a eliminar o parasita? Ou letra B, uma vacina mata o parasita enquanto o antibiótico impede que ele se reproduza? Ou letra C, ambos têm a mesma função de impedir doenças? Ou letra D, o antibiótico são remédios que estimulam o sistema imunológico a produzir anticorpos? No caderno a resposta certa, pessoal.
Resposta correta, pessoal, letra A. Uma vacina previne uma doença, já o antibiótico age ajudando a eliminar o parasita. Combinado? Muito bom. Então, na aula de hoje, a gente fez uma retomada de conteúdo sobre as doenças que nós vimos causadas por vírus, bactérias, protozoários e fungos, pessoal. A aula é interessante porque traz um novo ponto de vista sobre os meios de transmissão dessas doenças e o que a gente tem que fazer para preveni-las. Pessoal, com isso eu encerro a minha participação dando aula para vocês. Pode ser que a gente se veja um pouco mais para frente, mas a partir da aula que vem, uma nova professora vai estar aqui, dando a continuidade nos reinos das plantas e nos reinos dos animais. Então, eu queria agradecer por vocês me receberem aí na casa de vocês, com tanto carinho. Um beijo enorme no coração, se cuidem muito e boas aulas daqui para diante.